Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula sobre a nossa revisão de matemática básica. Meu nome é Roberto e você está no canal Tá em Choque. Antes de tudo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Deixe também ligado o sininho de notificações, temos playlists semanais, tá bom? Então vamos lá. Hoje o primeiro assunto é sobre funções. O que são funções? Antes disso, vamos entender ou relembrar algumas propriedades matemáticas e definições. A primeira delas é sobre o mapa cartesiano, ou também conhecido também como plano cartesiano. O plano cartesiano ele foi desenvolvido justamente para nós darmos um sistema de coordenada. O que é esse sistema de coordenadas? Dado um eixo x e um eixo y, que nada mais são do que retas, e uma distância nessas retas, eu consigo definir um ponto que relaciona uma distância no eixo x e uma distância no eixo y. Esse ponto, por sua vez, é chamado de coordenada. Então, por exemplo, aqui eu andei 3 unidades em x e 2 unidades em y. Com isso eu consegui a coordenada 3, 2. Agora, veja uma coisa interessante. Se eu tiver uma coleção de coordenadas, ou seja, coleção de pontos, eu tenho um gráfico. E esse gráfico, por sua vez, pode vir a ser uma função. Qual que é a diferença de uma função para um gráfico normal? As funções, elas possuem uma propriedade especial de apenas admitirem um único y para qualquer valor de x. Então veja esse caso aqui, ó. Nós temos uma parábola. Na nossa parábola, eu tenho um x que relaciona um y e outro x que relaciona um y. Porém, eu só tenho um x relacionando apenas um único y. Veja esse caso aqui, por exemplo, no qual eu tenho uma circunferência. Para essa circunferência, eu vou ter um x relacionando dois y diferentes. Quando eu tenho um x relacionando mais de um y, isso não é função, tá bom, gente? Os principais tipos de função que nós vamos estudar nesse curso são justamente as funções afim, polinomial, parabólica, temos também as funções logarítmicas, exponenciais, modulares e funções periódicas, que particularmente são as mais importantes para o curso de engenharia elétrica. Nós vamos entender o porquê. Existem também outros tipos de funções que serão abordadas no curso de cálculo, tá bom? Uma coisa importante são as definições de domínio, contradomínio e imagem. Uma função ela vai ter um domínio, que são todos os valores que pode assumir o eixo x. Lembre-se que o eixo x é o nosso eixo de referência. Então, sempre daremos um valor para ele, e a partir dele nós encontraremos um valor em y. Esse nosso eixo de referência ele vai ser o domínio, ou seja, todos os valores que o meu x pode assumir. Nesse caso, vai de menos 3 até mais 3. O contradomínio, por sua vez, são todos os valores que o eixo y pode ter, que nesse caso vai também de menos 3 até 3 positivo. Porém, se o meu eixo x relacionar alguns valores do eixo y, ou seja, se o meu domínio relacionar alguns valores do contradomínio, não todos, a esse conjunto de valores relacionado eu dou o nome de imagem. Quer dizer que a imagem pode ser igual ao contradomínio, só que normalmente não é, porque nem sempre eu uso todo o eixo y, tá bom? E a partir disso nós temos algumas definições que são funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas. Essas definições vão nos ajudar em aulas futuras, principalmente na matéria de cálculo. As funções injetivas são aquelas que, dado o meu contradomínio e dado o meu domínio e dada a minha imagem, cada elemento do domínio relaciona um elemento da imagem, e apenas um. Então, eu tenho 1 para 1. Eu não posso ter, por exemplo, o meu A relacionando o meu A' e o meu B relacionando o meu A', como, por exemplo, o caso da parábola. Isso daqui não é uma função injetiva, porque eu tenho 2x relacionando o mesmo y. Nesse caso, eu vou ter apenas um x relacionando um único y, tá bom? A função sobrejetiva, por sua vez, ela pode ter uma relação de 2x relacionando o mesmo y, por exemplo, A e D relacionando a'. Porém, o que caracteriza ela ser sobrejetiva é o fato do meu contradomínio ser igual à minha imagem, ou seja, todos os elementos da minha imagem são referenciados, ou seja, ela é igual ao contradomínio. Se a função é injetiva e sobrejetiva, ela então será bijetiva. Existem alguns testes em relação a funções que nos ajudam a descrever algumas propriedades. A primeira delas é o teste da reta horizontal. O teste da reta horizontal serve para a gente definir quantas raízes vai ter a nossa função e os tipos que ela pode vir a ter. E o que são raízes? Raízes são o seguinte: nós temos uma relação. Y é igual a alguma coisa que relaciona a x. Nesse caso, eu coloquei y é igual a x, por exemplo. Mas pode ser um x mais 1, pode ser um x quadrado, depende, tá? Mas eu tenho uma relação. Y vai depender de x. Quando eu estou falando da raiz, quer dizer que eu vou substituir o meu x por algum valor aqui que eu não sei, e esse valor vai fazer com que o meu y ele seja zero.
Isso é a definição de raiz. Então, eu vou substituir meu valor de x por alguma coisa que vai fazer com que o meu y zere. Então, vamos olhar aqui esse gráfico, que é uma função. Eu vejo que se meu x for zero, meu y vai ser zero. Então, minha raiz aqui é zero. Nesse gráfico de parábola, também se meu x for zero, o azul eu estou falando, tá? Se o meu x for zero, o meu y também vai ser zero. Então, minha raiz é x igual a zero. Porém, veja essa outra parábola deslocada aqui para baixo, que eu tenho duas raízes, ou seja, dois valores de x, que vão fazer com que o meu y vale zero. Então, o teste da reta horizontal, na verdade, é uma reta no eixo x, que na verdade representa o y na altura zero. E toda vez que o meu gráfico corta essa linha aqui horizontal, será uma raiz. E se a quantidade de vezes que cortar for par, pode ser que hajam raízes imaginárias e não somente reais. Isso é muito importante, gente, porque o estudo de números imaginários e complexos é de grande utilidade, principalmente em elétrica, como a gente vai ver no curso de circuitos elétricos. E o teste da reta vertical nos vai dizer se é função ou não. Veja que nesse caso eu tenho um x relacionando dois y, então não é função. Se eu fizer uma reta vertical, eu vou ver que ela vai bater uma quantidade de vezes no meu gráfico. Se bater apenas uma vez, quer dizer que é função. Se bater mais de uma vez, veja que não é função, porque eu estou com o meu x relacionando dois y diferentes. Tá bom? Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, deixa no comentário que eu vou fazer o máximo para poder responder o quanto antes, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Lembrando que essa aula foi um pouco mais cansativa e teórica, as próximas serão com um pouco mais de aplicação, tá bom? Muito obrigado, até mais. Now the world don't move to the beat of just one drum.